Em um cenário cervejeiro em constante mudança, lançamentos semanais, dominado por poucos estilos de cerveja, um Beer Hunter busca continuamente redescobrir sabores, aromas e experiências. Para isso, ele roda o mundo cervejeiro, degustando estilos, expandindo seu paladar. É um trabalho difícil, mas alguém precisa fazer. E sua jornada está retratada nessa série, Estilos Esquecidos. Bem-vindos ao canal Cerveja Fácil. Aqui quem fala é o Leandro Pistola, porque infelizmente o Leandro está de licença médica. Tá com o olho todo esprolido de ter sol. Então é eu que vou falar aqui as coisas, a gente vai falar das coisas históricas. Senta que o Pistolinha hoje vai dar aula de história. Senta que lá vem a história. Então, Estilos Esquecidos, esse quadro que vocês tanto gostam e ficam pedindo para voltar. Enfim, hoje voltou e hoje a gente vai mergulhar na história. O bom é que mergulhar na história da cerveja você volta com a sede matada. Então é sempre mais interessante e vai te ajudar na produção das suas cervejas. A gente vai sair um pouco da escola inglesa dos outros vídeos e a gente vai entrar na origem, nos primórdios da escola americana, que eu acho que esse estilo tem tudo a ver, porque mostra muito de por que eles fazem até hoje certas coisas. California Common, a cerveja comum lá na Califórnia, lá nos tempos bem passados do século XIX, ou seja, era a cerveja do povão. No geral, a gente está falando de uma cerveja cobre, dourada, bem equilibrada, mas bem maltada, que ela vai ter um toque frutado da levedura, um lupulado, um caramelo e um sutil tostado. Mas isso que a gente está falando é tudo na meiota, é tudo equilibrado, é tudo sutil, simples, direto ao ponto. Cerveja de povão, é um povão que tomava umas coisas melhores que hoje em dia. E como é que surgiu isso daí? Para você ter um panorama, mais ou menos, de história americana, ela é uma colônia inglesa, então boa parte das referências eram inglesas, tá? E também cerveja vinha de lá, enfim, eles começaram a produzir depois que aconteceu uma coisinha, né? Uma coisinha chamada Guerra de Independência. Não foi tão simples quanto a independência aqui. Lá teve treta das fortes. A independência deles foi em 1783, ali, quando acabou a guerra. Mais tempo depois, mais uns 60 anos e tanto, a gente vai ter esse período histórico que a gente vai falar. E depois desse período histórico, teve uma outra treta, bem treta aí, que foi a Guerra Civil, que o neguinho se matou mesmo. É nesse entre guerras que a gente tá falando, por volta da metade do século XIX. O legal que aconteceu uns negócios muito estranhos lá. De repente, alguém lá na Califórnia gritou: ouro, achei ouro! E notícia desse tipo, você sabe que espalha mais rápido do que gripe no inverno. Começou a corrida do ouro, a Gold Rush, lá na Califórnia. Isso fez que milhares, mas milhares de pessoas saíssem correndo com o que tivesse, com o sonho de ficar rico lá na Califórnia. Você vai com a roupa do corpo e um sonho na cabeça. No primeiro ano que ocorreu essa corrida, foi 1848, foram uns 4 mil pelegos lá. Pouca gente e tal, mas a notícia espalhou, o pessoal começou a fazer um cascalho, e daí no ano seguinte já eram 80 mil migrantes. Neguinho que já atravessava ou de barco, passando, não tinha canal do Panamá não, você tinha que atravessar até a América do Sul e subir. Enfim, era uma viagem de longos meses. Você tinha que realmente querer ganhar dinheiro com isso. Ou se atravessava com carroça pelas rotas ali da Califórnia, que, enfim, passava nos Estados Unidos inteiro, morria pelo caminho, era uma desgraça. Uns 3, 4 meses para você atravessar de carroça puxada por bois. E esses 80 mil aí, em 1949, foram chamados de 49ers, que é essa galera maluca aí que saiu correndo no ano de 1949. Tem até um time de futebol americano em homenagem a esses malucos aí. Ali no auge, em 1853, já eram mais de 200 mil pessoas se matando para chegar na Califórnia, para extrair, para ficar lá o dia inteiro
na borda de um rio com a peneirinha, com a panelinha tentando achar ouro. E veio gente de tudo quanto é lugar do mundo, da China, da Europa, da América do Sul. Realmente, notícia boa se espalha rápido, né? Mas essa daí não era notícia tão boa, porque rapidamente o ouro acabou. E o pessoal ficou ali, ó, vendo navio. Quer dizer, nem navio via. Enfim, ficou a dever, na verdade. Enfim, muitos vieram, poucos ficaram ricos. O trabalho era difícil. O preço de tudo era absurdamente alto. Enfim, não tinha infraestrutura direito ainda na costa oeste dos Estados Unidos. Então era tudo muito caro. A condição de trabalho era bem difícil. Enfim, parecia a Serra Pelada. Você tem que lembrar que esse era o velho oeste dos filmes de Bang Bang. É esse cenário. E é esse cenário que a gente vai falar dessa breja da California Common. Quando você tem muita gente trabalhando, pegando pesado, o que você vai ter? Você vai ter muita gente querendo tomar cerveja. É assim até hoje. Então, onde tem gente querendo tomar cerveja, tem cervejaria para produzir. A gente dá graças a Deus que isso existe. Nessa época que a gente está falando, também já tinha surgido lá na Europa o maravilhoso estilo Pilsner. Lá na República Tcheca, tinham feito as primeiras lagers, não eram as primeiras, mas tinha feito aquela lager como a gente pensa numa Pilsen hoje em dia. E essa notícia se espalhou tão rápido quanto a corrida do ouro. Ninguém começou a ficar maluco por conta dessa cerveja brilhante, dourada, translúcida. Cervejeiros ao redor do mundo inteiro começaram a tentar copiar essa receita maravilhosa. Belga começou a fazer Blonde Ale, alemão fazendo as Kolsch, Altbier, tudo para tentar chegar lá. Para tentar chegar lá perto dessa referência que eles tinham dessa Pilsen. Claro que usavam técnicas diferentes, tá? Principalmente os alemães, que eles faziam algo que os americanos pegaram. Quer dizer, não os americanos, foi alemão também para a Califórnia. E alemão, você sabe que faz cerveja. Isso tá na cultura deles, graças a Deus. Esses cervejeiros se depararam com um local que não tinha nada a ver com a Alemanha, com a Boêmia, com a Bavária, que o clima era totalmente diferente, os ingredientes também, e daí eles tiveram que adaptar a boa e velha gambiarra cervejeira. É isso mesmo, até naquela época o pessoal já fazia essas gambiarras de receita. Eles falaram, não dá pra fazer lager de verdade aqui. Aqui não é friozinho gostoso, que nem lá nas caves, lá nos lugares mais montanhosos da Alemanha, tal, que tem um clima gostoso nos Alpes. Não dá para fazer. E agora? O que eles viram? Que ali nas regiões mais costeiras, ali nas marinas, tinha um clima bem mais ameno. Porque a gente está falando do Oceano Pacífico. Ele é mais geladinho mesmo. E daí você tinha um clima um pouco melhor. E principalmente em São Francisco, lá que é onde basicamente se consagrou esse estilo. Daí pegaram a levedura lager mesmo e foram forçando ela a trabalhar numa temperatura de ale, basicamente. Então, você está falando ali 17 graus, 18. É isso, é o que dava para fazer, meu. Então vai ser isso. Eu quero fazer essas lager aí, mas enfim, não dá. Vou fazer assim. E já fizeram a primeira fake lager. Quer dizer, não é a primeira porque os alemães já estavam fazendo. Mas era fake lager. E também utilizaram os insumos que tinham lá. É isso, não tem o que fazer. Pegaram lá os maltes que tinham disponíveis. Você tinha o 6-row, você tinha o 2-row também. Enfim, não importa tanto. E usaram também os lúpulos que tinham disponíveis, os lúpulos americanos, que não tem nada a ver com citra de hoje em dia, não tem nada a ver com esses Amarillo da vida. A gente tá falando de os que dava para plantar, na verdade era isso. Eles tinham o Northern Brewer, tinha o Cluster e basicamente isso, só tinha isso. Então é o que dá para ter, é o que vai ser usado. Mas, de fato, eles conseguiam uma cerveja que, nos descritivos que colocam, era parecida, tem algumas características de uma lager, no sentido que ela é crisp, ela é seca, bem refrescante, e também tinha uma questão de um leve aroma frutado, porque eles estavam forçando a cepa para se adaptar naquela característica. É claro que ao longo do tempo foi se selecionando as melhores levas, isso daí é tipo seleção natural forçada. Então você vai pegando as levas que ficaram bacanas, você vai reutilizando aquela levedura, multiplicando e utiliza sempre as que dá ruim, você joga fora. Não era exatamente uma lager como o pessoal da Bavária estava fazendo, o pessoal da Alemanha estava fazendo já, mas era uma cerveja boa, cara, porque
naquela época, o pessoal tomava cerveja por tomar cerveja. É importante isso. E ninguém ficava analisando se estava dentro do estilo Bohemian Pilsner. E caiu na graça do povo. Era uma cerveja baratinha, tal, girava bem. Então essa é a Common. Common porque era comum naquela região da Califórnia. Então, olhando para trás, o pessoal fala Califórnia Common. Na época os caras ficavam, me vê uma Califórnia Common? A Califa, me vê a Commonzinha? Não falava de cerveja, me vê uma cerveja. Também o pessoal fala, na época o pessoal falava de Steam Beer e tal. Enfim, tem isso, mas depois esse nome ficou registrado por copyright por uma cervejaria que já vamos citar. Legal que essa levedura que foi sendo selecionada é utilizável até hoje. Que o pessoal chama de California Lager. É meio que híbrida, né? É uma lager, uma cepa lager, mais ou menos, né? Que você pode fermentar ela a 18 graus, mais ou menos, que ela vai manter boas partes das características de uma lager. E, enfim, vai ter um frutadinho, mais suave, tranquilo, de boa. Dá pra você fazer muita receita legal. Dá pra você fazer IPA com ela, vai ficar show de bola do mesmo jeito. A Levtech tem outros laboratórios têm também. É um estilo que surgiu da necessidade e foi se adaptando de acordo com os ingredientes que eles encontravam. Isso é bem legal. É assim que mostra um pouco da história e por que se denominou um estilo depois de tantos anos e você fala, não, isso aqui é realmente um estilo. Não foi sendo empurrado goela abaixo, que nem uns catarinenses estão tentando fazer. Mas passou o tempo, acabou o ouro, acabou a festa e o estilo basicamente plum. Por quê? Também teve uma outra questão que tudo aconteceu muito próximo, mas as coisas vão chegando aos poucos, né? Começou o sistema de refrigeração que foi desenvolvido para uma cervejaria. Olha só, a tecnologia cervejeira está no upfront da revolução tecnológica sempre. Então, esses sistemas de refrigeração usados em cervejaria para você controlar a fermentação já foram suficientes para os caras poderem fazer lagers uma temperatura bem baixa. Já não via mais aquele apelo dessa Steam Beer, essa cerveja comum lá, porque você podia fazer uma lager mesmo. E as lagers já estavam dominando a Europa inteira, e daí esse estilo meio que já perdeu o pouco prestígio que tinha. Só ali em 1960, por aí, que a Anchor, a cervejaria Anchor Brewing Company, lá da Califórnia, que ela passou por bons bocados e maus bocados ao longo da história. Se você for contar a história dela inteira, ela tem mais de 100 e tantos anos. Mas ela era outra cervejaria, vai e volta, daí quebra, daí o cara compra, daí quase fale de novo. Os trancos e barrancos. Depois da década de 60 e 70, ela voltou a respirar e ela ajudou a trazer muito dos estilos fantásticos que a gente tem da cerveja, resgatando principalmente essa Steam Beer que era feita nessa cervejaria e tal, e eles lançaram a versão em garrafa deles tal, que é uma cerveja que virou praticamente referência inteira do estilo. Então, quando você pensa em California Common, você basicamente está pensando nessa cerveja, que foi a única que resgatou e sobreviveu. Claro que depois outras cervejarias começaram a brincar com essa ideia também, mas enfim, essa é a referência. Se quiser aprender mais sobre estilo, tem que tomar essa cerveja. O difícil é achar ela, né? Enfim, hoje em dia tá cada vez mais difícil achar esses estilos um pouco esquecidos, porque afinal de contas é tudo IPA ou Sour. Mas bora pra receita, bora pra mostrar como a gente fez essa belezinha e trazer aqui pra vocês o resultado. A gente fez junto com o André da Insumos do Vale, a gente fez uma receita colaborativa, a gente foi pensando ali, ajustando para entregar um negócio bem legal. A base dela, a gente vai ter malte Pilsen, uns 85% mais ou menos, malte Munique, para trazer um maltadinho gostoso para ela. Eu não vou usar muito dele, senão pode ficar muito pesado. A gente vai usar um malte caramelo para trazer um adocicado, para trazer um maltado adicional, que é importante, que a gente vai precisar disso, um caramelado. E também um pouco de malte de chocolate para ajustar a cor e nem vai dar tanto sabor, é mais para chegar naquele douradinho bonito. A mostura, cara, é muito simples. É cerveja histórica? Mas a mostura é igual, isso não muda muito. É 65 graus para secar bem ela, para deixar ela bem crisp, 60 minutos. Na fervura, a gente vai utilizar esse lúpulo Northern Brewer,
porque é legal. Poderia usar algum outro americano nessa pegada. Não usa nada cítrico, nada muito frutado. É para usar esses lúpulos que vão trazer alguma coisa amadeirada, nada tão pungente quanto os outros da nova geração. É para usar lúpulo dos antigos mesmo, tá? Daí você joga a 60 minutos e a 15 minutos. No caso a gente fez diferente porque a gente estava gravando um outro vídeo que já saiu do No Chill na panela, a gente aproveitou e eu fiz toda a edição a zero. Mas basicamente vou conseguir o mesmo IBU, vou conseguir um pouco da pegada do lúpulo. Claro que não vai ter a pegada aromática, mas também essa cerveja nem tem esse foco. A fermentação. E é aqui que pode entrar um pouco de treta com alguns fiscais de receita e fiscal de estilo aí. A ideia por trás desse estilo de outros, como a Kolsch, como a Altbier, era você utilizar uma levedura lager em temperaturas um pouco mais altas. Ok, não é novidade isso. Para você conseguir características parecidas com a lager sem precisar fazer na temperatura certinha, naquele espaço de tempo que o pessoal utilizava para fazer uma lager. Pelos experimentos que a gente já fez e várias receitas, eu vi que, cara, se você pegar uma levedura ale e trabalhar ela numa temperatura bem mais baixinha, 14, 15 graus, você também consegue essa característica. Então eu estou indo pelo resultado. Ah, mas você não está usando... Ó, pistolinha aqui. Estou indo pelo resultado, você vai conseguir resultados parecidos. A gente já fez, tem vídeo no canal, a gente fermentando a Lager a 18. Teve um resultado bem legal mesmo. Mas um S05 fermentado a 15 ia ter um resultado bem legal também, bem parecido. Então é isso que a gente vai fazer. Eu resolvi simplificar. Quer fazer com levedura Lager a 18? Pode fazer. Não vai estragar sua cerveja, fica tranquilo, tá? Mas mantém bem o controle e comece a 18. A gente vai manter essa fermentação por 7 dias. A OG não é tão alta, então a gente não vai ter uma fermentação muito demorada e arrastada. No nosso caso, com uma levedura americana, a gente vai fermentar ela 15 graus durante 7 dias. Depois a gente sobe de 2 em 2 graus até bater 20 graus. Ok, mas sobe devagarzinho. Terminado isso, você pode fazer o cold crash, a clarificação, maturação, enfim, o nome que você quiser dar. Por mais 5 dias, tá? Daí você pode mandar para as garrafas ou para o barril. Depois dessa longa jornada, olha só, estou com sede. Agora a gente vai tomar a nossa California Games. É isso mesmo, bora. California Games, olha só. Você pegou essa referência? Lembra desse joguinho lá do Mega Drive? É da sua época? A minha não é, né? Porque eu nasci na época desse jogo mesmo que lançou. Mas depois eu cheguei a jogar. Mas o mais legal é o rótulo que a gente faz com a agência do cervejeiro. Cara, saiba que se você precisar dar uma cara profissional, bonitona para sua cerveja, fala com eles, meu. Para de servir garrafa pelada para os seus amigos, né? Eles merecem, a sua cerveja merece. Você tem um puta trabalho, demora tantos e tantos dias para você fazer e você vai desprezar bem na hora de servir? Faz com a agência, tem link na descrição para você falar com o Arthur, ele vai te entender. Se precisar desenvolver um rótulo, também a arte, eles têm esse serviço separado. É bem legal, você pode de repente começar, né, a brincar de cervejaria, aí vai ter uma cara fantástica. Bora pro copo, vamos ver como fica a nossa California Common. Que beleza, rapaziada. Tá aqui, bonitona, cara. Que douradinho maravilhoso. Esse douradinho a gente consegue utilizando malte caramelos e também um pouquinho do chocolate para aprofundar a cor dele, não para dar cor de chocolate. Uma pequenininha, tranquila. Bora pro que interessa. Tem um aroma maltado, bem sutil. A ideia dela é ficar bem nas sutilezas, né? Um aroma um pouquinho frutado, né? Pode ter, não pode ter muito, tá? De resto é convidativa. Convidativa. Bora pra dentro, correr atrás desse ouro aqui, ó, que não tá fácil. Bem seca, bem refrescante, bem gostosinha. Ela tem um maltado, só que ela termina seca, gostosa. Chama o próximo gole. Não é pesada, não é enjoativa. O amargor é equilibrado. Então você tem que ir partir mais ou menos para essa. O amargor
tem que estar presente, não é para ser uma blondezinha safada, não, é para ter um amargor, mas também não é para ser muito intenso, não é para fazer IPA. Apesar dos seus 30 e tantos de BU, ela tá bem equilibrada. O maltado dela bem gostosinho. É um estilo de cerveja que faz falta hoje em dia, você ter mais cervejeiros fazendo mais coisas. É claro que perdeu um pouco do destaque, do renome, mas eu acho que ainda cabe. Claro que tem coisas muito parecidas com ela. Acho que ela meio que foi sendo engolida por outros estilos que também são similares. Se você pega uma receita de uma California Common e você pega uma receita de uma Alt Beer, cara, pra ser sincero, é difícil de ver a diferença. É claro que uma vai utilizar lúpulos alemães, a gente tá falando também... É que aqui no Brasil nem tanto, né? Porque aqui no Brasil a gente usa malte do que tiver, né? Tem nego que faz cerveja americana com malte alemão. Enfim, isso não influencia tanto porque as malterias estão aí para competir globalmente. Mas, de fato, ela é um pouco parecida, tal, só que ela vai utilizar os lúpulos americanos, tal. Ah, beleza, se eu utilizasse a cepa da California Common, ia ser de fato a diferença real? Não sei, talvez não, talvez sim. Dá para você fazer Alt Beer com essa cepa da California Common, dá para você fazer Alt Beer com S05 trabalhando numa temperatura mais baixa. Dá. Eu acho que ela ficou um pouco ofuscada. Também Alt Beer é um outro estilo esquecido que seria bem legal a gente revisitar e contar todas as historinhas. Então é isso, rapaziada. Aqui o Leandro Pistola, espero ter entregado. E é isso. Deixa o seu like aí. Você sabe que esse tipo de vídeo é o que dá mais trabalho. É um dos, né? Enfim, vídeo fácil não tem, né? Apesar do nome do canal. Se quiser aprender mais como desenvolver receitas e estudar um pouco sobre isso e chegar em produzir uma receita sua, só que ela é histórica, ou inventar coisas novas, você sabe que lá no cursos.cervejafácil.com tem. Você pode aprender a mentalidade por trás, como chegar, como as fontes que você vai ter que pegar como referência, que vai te ajudar bastante. Então entra lá, se ajude, que eu te ajudo. Beleza? Um abraço e boas brejas. Essa dá pra virar, de boa.